Bom dia, Caio. Meu nome é Vitor. Eu moro na Flórida e atualmente estou em treinamento no Shepherd Air Force, no Texas. Gostaria de saber a sua opinião sobre guerra e pessoas evangélicas cristãs que estão no serviço militar. Obrigado, fica com Deus, tchau. Oi, Vitor, tá no Texas, né? Isso. O Victor disse. Cara, é um Olha só, meu militar irmão, americano. eu acho que quem se alista para lutar tem que lutar. E a Escritura está cheia, especialmente o Novo Testamento, de exemplos, começando por Jesus, que usa a analogia ou a metáfora da guerra para ilustrar coisas. E quando Jesus usa uma metáfora, em geral, é porque a metáfora não é má. Você não vê Jesus usando metáforas más, senão para ilustrar coisas boas, como a do juiz iníquo. É mal ser um juiz iníquo. Mas Jesus diz lá em Lucas 18 que a viuvinha insistiu tanto que até o juiz iníquo resolveu fazer logo justiça para ficar livre do incômodo. Então não é uma recomendação para que você seja um juiz iníquo, mas é uma recomendação para que, se você tem uma causa, você a pleiteie. E ali no caso é especialmente em oração, a pleiteie em oração, porque se até o juiz iníquo faz o que é bom, imagine o seu Pai Celeste que é bondoso, se não vai te ouvir, não é? Ou você pega um monte de outras, mas eu não vou ter a manhã inteira para ilustrar, deixa eu partir logo para uma ilustração principal. Jesus diz que a sabedoria manda que um rei que sai à guerra, antes de arregimentar-se para a guerra e antes de declarar a guerra, ele verifique se com 10.000 homens ele conseguirá vencer aquele que vem contra ele com 20.000. De modo que o Evangelho usa uma estratégia básica militar de avaliação de poder bélico para declarar guerra ou não declarar guerra, ou fazer um acordo diplomático, que é o que Jesus diz. Ou então propor diplomacia, propor um acordo de paz. Mas existe a possibilidade de que você tenha que enfrentar alguém que venha contra você, e o melhor é que você esteja preparado para fazê-lo. Quando Jesus diz isso, ele valida o significado do trabalho, do esforço, da atividade militar, quando ela se coloca dentro dos limites justos. Hoje a gente diria limites constitucionais ou regimentais. Nos dias de Jesus seria os limites da justiça universal. Ou seja, para não ir saquear, roubar, agredir, pilhar, estuprar, arrebentar. Se a proposta for essa, diga não. Seja punido dizendo não a essa maldade, mesmo que você seja um militar. Não obedeça todas as ordens, porque você está sob a autoridade suprema do Rei dos Reis e não do seu generalzinho imediato. Então, enquanto as ordens se alinharem com o significado humano, natural, da defesa militar de um país, de uma nação ou de uma causa, tudo bem, mas quando a ordem for para você violar o princípio de não matar, porque na verdadeira guerra ninguém mata, pessoas morrem. Numa guerra real. Não estou falando hoje em dia, o povo já nem sabe mais o que é guerra real. O pessoal avisava que ia guerrear. Saía para a guerra. Esperava a hora. Se tinha algum problema, mandava até dizer, vamos começar amanhã. Anunciava. Olha isso. Era outro esquema. Agora não, tá tudo botão, ataca sem saber, ou é terrorismo. O que está acontecendo. Mas ainda assim, por exemplo, no Vietnã, houve situações em que quantidades enormes de cristãos, a maioria deles membros de batalhão que frequentavam escolas dominical. Não.
mas que não conseguiram resistir à ordem dos seus superiores. Ordem que dizia: entra na aldeia e não deixe nem homem, nem mulher e nem criança, elimine todo mundo. E aqueles caras estão sofrendo até hoje. Tem gente que se suicidou porque praticou aquele assassinato, aquele genocídio. Aí alguém diria: mas e antes, quando na guerra outros morreram, não foi assassinato? Não, foi morte. No assassinato você tem que partir com covardia para cima do indefeso, ou você tem que ir com a intenção particularizada da morte. Ou tem que, em vendo o indivíduo, não dar a ele a chance da sobrevivência, mas apenas a da execução. É isso que você, Vitor, e qualquer um outro, servindo a qualquer força armada, tem que ter o poder no Evangelho de dizer: o meu limite é este. Ainda que eu vá para a cadeia, ainda que eu vá ser punido, ainda que eu vá para a solitária com a água até o pescoço, mas eu tenho um limite, e o meu limite é esse. Quanto ao mais, meu Deus, seria uma hipocrisia qualquer cristão piedoso dizer que não precisa das forças de repressão ao mal e ao crime como ministro de Deus, protetor da sua vida, como Paulo diz em Romanos 13. Eu preciso, você precisa. Eu não preciso de um exército perverso, não preciso de um exército que obedece a ditadores, não preciso de um exército que segue ordens indiscriminadamente. Eu preciso de um exército que o general saiba que, se ordenar certas coisas, aquele contingente humano não vai praticar, porque é contra-humano, é anti-humano. Mas eu preciso de um exército. Todos nós precisamos. Todos nós precisamos de defesa. Existem loucos que querem arrombar países, entrar, tomar, possuir. Precisamos de polícias limpas, polícias sérias, polícias treinadas, polícias com coração paterno, materno, polícias honestas, polícias que entendam o significado ministerial, praticamente sacerdotal, de andarem armados para a defesa da cidadania. Deveria ser um papel de defesa com consciência sacerdotal. Essa é a polícia que precisamos, uma polícia que vença os bandidos eticamente, moralmente, antes de tudo, uma polícia sincera para com a cidadania. Essa polícia vence o bandido. Agora essa que está aí vai brigar com eles para sempre, porque eles são identificados como bandidos fardados e não passam de nada além disso. E disso eu entendo razoavelmente bem, porque eu fiquei 20 anos entre polícia e bandido no pior lugar do Brasil naquele tempo. E depois 8 anos na Fábrica de Esperança com tiro no muro, execuções para todo lado. Então, disso eu entendo. E via os familiares dos traficantes, os próprios traficantes baleados pedindo socorro, como também as famílias dos policiais a quem a gente ajudava e atendia. E também víamos os policiais que passavam lá diariamente para pegar o que naquele tempo eles chamavam de a mineira, que era o suborno do dia ou da semana, e alguns eram caros. Um traficante já morto, suicidado numa delegacia da Barra da Tijuca, chamado Jorge Luiz, que era ativo, dono da comunidade ali de Acari, Amarelinho e tudo aquilo ali em volta, nos anos 90, ele pagava naquele tempo $10 mil por semana para que nenhuma das mulheres dele fossem presas. Então toda semana $10 mil para os policiais do batalhão ali do lado. O que é isso, cara? Então são bandidos negociando com bandidos. Então nesse caso, Vitor, não. A polícia do Maduro, o exército do Maduro é um exército que está em estado de perversidade contra o povo. Porque um exército que obedece a um ditador e
fecha o coração para ver o clamor dos miseráveis do país inteiro e não cala o ditador para sempre, é um exército maligno. Nesse exército não se alinhe, dele não participe, contra ele se levante. Eu espero que eu esteja me fazendo entender no que eu estou dizendo aqui. Tá bom, meu querido? Assim como em qualquer outra área da vida, a gente precisa de certos ministros. Ministro significa servo no grego, de servos do bem, incluindo o que Paulo diz em Romanos 13. Quando o indivíduo é aquele que faz parte de uma milícia justa, você faz o bem e ele te aplaude e te louva. Você faz o mal e você recebe o castigo adequado. Esse é o exército, essa é a milícia, essa é a polícia que se transformam em ministros de Deus para o bem. Quando não é assim, vira anticristo, vira besta maligna, vira poder perverso. Quando já não tem uma consciência individual a ser praticada e abre mão dela para a determinação coletiva, às vezes genocida, de pessoas que se fazem obedecer porque o contingente para baixo não tem a coragem de se perfilar contra a ordem perversa. É isso que os cristãos no passado faziam quando recebiam informações ou comandos ou ordens dessa natureza. Espero ter sido útil a você, Victor. Deus te abençoe, meu irmão. Estamos sempre aqui. Grande beijo. Amém.